legal qualificada. Fomos até aqui? Volta aí na tua Constituição. Se você olhar aí teu artigo 5º, agora no inciso 3, diz que ninguém será submetido à tortura nem tratamento desumano ou degradante. Está escrito assim? Anote aí o fundamento disso. Dignidade da pessoa humana. Fundamento. Dignidade da pessoa humana. Então, a vedação, à tortura e ao tratamento desumano ou degradante tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Porque não há que se falar em dignidade numa sociedade que implementa a tortura. Nesse aqui, gente, a gente tem que aproveitar e falar sobre a súmula vinculante 11 do STF. Súmula vinculante 11 do STF. Mas antes de falar sobre a súmula vinculante 11, vamos entender o que é uma súmula vinculante. Anote aí. Já anotando o tema, a súmula vinculante 11 regula o uso de algemas. A súmula vinculante 11 regula o uso de algemas. Vamos lá, gente. Quando eu olho a estrutura do Poder Judiciário, vou fazer um resuminho para você aqui, ó. Estrutura do Judiciário. Eu tenho, por exemplo, aqui o juiz de direito e eu tenho, por exemplo, o juiz federal. Quem é o juiz de direito? É o juiz que entende direito? Não, o juiz estadual. O juiz estadual recebe o nome de juiz de direito. Então, esse juiz de direito é o estadual. Tá, e o federal, como o próprio nome está dizendo, ele é o juiz federal. O juiz federal ele vai atuar em que tipo de processo? Aquele processo foi de interesse da União Federal. Então, vamos lá. Atua nas causas de interesse da União. E o juiz estadual? Ele atua no que sobrar em relação aos demais ramos do judiciário. Atua no que sobrar em relação aos demais ramos do Poder Judiciário. Por isso que a gente fala que a atuação do juiz estadual, ou seja, isso aqui, ó, atua no que sobrar em relação aos demais ramos do judiciário. É uma atuação residual. Aí vamos lá. Quais são os demais ramos judiciários que eu não estou colocando no quadro aqui? Tem Justiça do Trabalho, tem Justiça Eleitoral, tem ainda a Justiça Militar da União. Então vamos lá. Se é um processo de interesse da União Federal, Justiça Federal. Se é um processo trabalhista, Justiça do Trabalho. Se é um processo eleitoral, Justiça Eleitoral.
Se é uma causa de militar da União, é a Justiça Militar da União. Se não for nada disso, juiz estadual. Fala, pô, Sobral, é o que resta? É, mas é o que resta, é o que tem mais coisa. Família, sucessões, empresarial, fazenda pública, tem um monte de coisa aqui. Sobra muita coisa para cá. Então o juiz estadual ele tem uma atuação remanescente em relação aos demais, ok? Tá bom. Quando você, então, vamos lá, você tem uma briga de vizinho. Está discutindo com o seu vizinho porque ele ouve som alto até 3 horas da manhã. Isso é causa de interesse da União? Isso é trabalhista? Isso é militar? Isso é eleitoral? Então para onde? Justiça estadual. Então você vai entrar com uma ação aqui, no juiz de direito. O juiz de direito julgou. Dessa decisão do juiz de direito, você pode reclamar e entrar com recurso? Pode. Você vai recorrer para o Tribunal de Justiça. Então o Tribunal de Justiça, ele é a segunda instância da Justiça Estadual. Então tem o juiz de direito, primeira instância, e o Tribunal de Justiça, segunda instância. Se fosse uma causa de interesse da União, quando você fosse recorrer, você recorrer para o TRF, que é o Tribunal Regional Federal. Então, da decisão do juiz federal, a gente recorre para o TRF, primeira e segunda instância. A causa que me leva a recorrer aqui, gente, é meramente insatisfação. Eu não gostei da decisão, eu quero entrar com recurso. Por isso que a gente fala que essas aqui são as chamadas instâncias ordinárias. Ordinária no sentido de que é comum. Ou seja, é comum você atuar na primeira e na segunda instância. Vou te dar um exemplo de quem não é da área do direito. Mariana, minha esposa, uma vez virou e falou assim: pô, Marcelo, mas é muito poder para esse tal de juiz. O cara definir divórcio, o cara definir quem fica com a criança, o cara definir quem tem que pagar. É muito poder. Eu falei, é muito poder. Para isso que existe juiz. Então, mas aí ele decide e fica por isso mesmo? Eu falo, não. Porque se você discordar da decisão do juiz, você pode entrar com recurso. Por isso que existe uma lógica de recurso no sistema. Porque senão seria poder demais, uma pessoa só definir o rumo da tua vida. E quando você recorre para o tribunal, a decisão também é feita por um só? Pelo menos 3. Por isso que a gente fala que a primeira instância é um órgão singular, onde só tem um julgando, e a segunda instância são órgãos colegiados, onde tem vários julgandos. E esse vários são pelo menos quantos? 3. Então vamos anotar aqui também. O primeiro grau aqui, ele tem essa característica de ser singular. Enquanto o segundo grau tem a característica de ser colegiado. Vou te dar tempo para copiar. Na verdade, vamos continuar entendendo aqui rapidinho. Olha só. Então, olha como é que o sistema funciona. Você entrou com uma ação, um juiz decidiu, disse para você que não, você inconformado, recorreu, foi para o tribunal disse, querido, não, já deu. Era para parar aqui. Não, Sobral, mas eu sei que dá para recorrer para Brasília. Pois é, mas não era para ser assim. Chegar a Brasília nas instâncias superiores é uma hipótese extraordinária. Por isso que a gente fala que quem está acima aqui são as chamadas agora instâncias extraordinárias. Aí vamos lá. Vamos dizer que você entrou com a ação com seu vizinho aqui, o juiz disse não, você entrou, foi para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça disse não. Vamos dizer que essa decisão aqui, lembra das normas do sistema? Eu tenho quantos níveis? 3. O primeiro nível é constitucional, o segundo é legal, o terceiro é infralegal. O tribunal, quando ele decide, ele tem que observar as leis, sim ou não? Sim. E se a decisão do tribunal violar uma lei federal? Aí eu posso recorrer. Agora eu posso recorrer. Senão eu não posso recorrer mais. Porque eu estou insatisfeito de subir agora, eu não posso. Mas eu não posso permitir que um tribunal estadual decida e viole o texto de uma lei. Se eu violar a lei federal, ó, violar a lei federal, eu posso recorrer para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Só porque violou a lei federal. Senão, não dá para subir agora para o STJ. Mas pode ser que a minha decisão, ou do tribunal, ou até do STJ, viole a Constituição, que é a norma máxima do sistema, certo? Aí o que eu vou recorrer agora? Para o STF. Ou seja, aqui quando violar o texto da Constituição. Poderia ser daqui para cá também, mas eu botei aqui só para fazer esse caminho. Tá, e depois que o STF decide, recorre para quem? Para Deus. Acabou. Chega, já deu, né?
Instâncias ordinárias, instâncias extraordinárias. Vamos lá. O que é matéria da Constituição chega no STF com frequência? Vamos lá. Direito à liberdade é matéria da Constituição? Você acabou de dar comigo que liberdade é matéria constitucional. Viu lá no rol de direito à liberdade. Quando eu coloco uma algema em você, eu estou cerceando a sua liberdade? Sim, exatamente. Então, usar ou não algemas toca no assunto liberdade? Sim. Então o STF ele pode decidir sobre o uso de algemas? Pode, entendeu? Aí vamos lá. Começa a lembrar da Operação Lava Jato, lá na época do Joaquim Barbosa, quando o negócio começou a esquentar, na época do Mensalão. O que era assim? Cena clássica do jornal à noite. A Polícia Federal, 6 horas da manhã, na porta da casa de alguém, esperando começar o dia para poder ingressar por ordem judicial. Isso era clássico, todo dia tinha. Aí era aquela cena, né? Saiu o cara com capuz assim na cabeça, algemado assim para trás, e o policial, o japonês da Federal, né? Conduzindo lá o cidadão, não era sempre assim? Só que, cara, vamos lá, vamos parar para analisar. Um exemplo que não foi usado, mas, por exemplo, o Temer, que chegou a ser preso, né? Logo depois que ele encerrou o mandato dele, ano passado, esse ano, na verdade. Cara, o Temer é um senhorzinho de mais de 70 anos, com endereço fixo em São Paulo, saiu a ordem de prisão, ele estava em casa e foi comunicado que estava em casa. Você acha que o Temer vai sair correndo da Polícia Federal? Porra, cara, eu acho que não, velho. Precisa meter a algema nele? Só que antigamente se metia. Em qualquer situação. Tudo é algema. Se você observar filme americano, tudo é algema. O cara entra no tribunal algemado. Toda aquela estrutura de segurança, todo aquele aparato, e o cara entra no tribunal algemado. Meu irmão, esse cara vai matar quem desse jeito? Esse cara é o Hulk, né? De repente vai rasgar a camisa e ficar verde. Então, ou seja, esse uso de algemas que era regra, o STF falou assim, meu amigo, tem que ser exceção. Só em hipótese que você justifique perigo à integridade física, ou do preso ou de terceiro. Não, cara, esse preso aí tem ataque convulsivo, de repente ele pira, ataque psicótico, e ele começa a atacar as pessoas. Ah, eu vou botar uma algema nele. Não, irmão, o cara é estelionatário. Estelionatário nem violência pratica. O negócio dele é dar golpe com cheque sem fundo. Por que vai meter algema nesse cara? Se eu tenho toda a condição de conduzi-lo sem o uso de algemas. Aí vamos lá, essa questão de algema parou tantas vezes no STF, tantas vezes, que o STF editou uma súmula. O que é a súmula? É o resumo do entendimento do tribunal. Aquilo que ele entende quanto àquele assunto. Ou seja, usar algemas para mim, STF, é regra ou exceção? Exceção. Então vamos lá, o que é uma súmula? É o resumo do entendimento do tribunal. Quando ele decide uma questão uma vez só ou várias vezes? Várias vezes. Aí ele fala, ó, nesse caso aqui eu entendo isso. Só que essa súmula, ela tem um plus, ela é vinculante. O que isso quer dizer? Se ela é vinculante, ela é obrigatória ou facultativa? Obrigatória. Mas obrigatória para quem? Primeiro, para todo o Poder Judiciário. O que o STF decidiu lá em cima vale para toda essa galera aqui. E vale também para a administração pública. Então vale para a polícia, vale para todo mundo, tem que seguir. Só não vincula o Poder Legislativo, que se quiser pode editar uma lei em sentido distinto. Por quê? Porque o Poder Legislativo é representante do povo. E a função dele é legislar. Se ele quiser editar uma lei estilo distinta, ele pode fazer isso. Mas então, conclusão, súmula vinculante, súmula é o resumo do entendimento do tribunal sobre um determinado assunto. E vinculante, porque obriga a seguir esse entendimento todo o Poder Judiciário e toda a administração pública. Eu quero digitar isso, mas primeiro tem que copiar isso aqui. Já copiou? Não. Então vai, copia rapidinho. Fala. Informativo, vamos lá. Súmula é um produto da ordem jurídica, vamos falar assim, né? Ou seja, ela tem relevância prática jurídica, de você ter que observar aquele entendimento. Por exemplo, o juiz de direito aqui do TJ do Rio, ele não pode decidir diferente do que foi decidido pela STF, certo? Já o informativo é uma notícia do tribunal, jornalzinho, grava assim. Vamos lá, o informativo ele tem relevância juridicamente falando? Não. Tem relevância para o concurso? Toda. Pensa num periódico semanal do STF. Olha, essa semana tivemos as seguintes decisões, tal. Vem a banca, copia e bota na prova. Então, isso é informativo. Gente, ó, eu quero que vocês me tragam essas perguntas sobre o que é informativo, o que é súmula, o que é isso, o que é aquilo. A gente tem que esclarecer todos esses conceitos. Então, vamos lá. Informativo. Tem relevância jurídica? Não. Tem relevância para concurso? Toda. Por quê? Porque as bancas pegam esse informativo semanal, esse jornalzinho semanal, copiam os julgados dali e colocam na prova. Entendeu? O que é jurisprudência? Vamos lá. A jurisprudência é a soma da decisão dos tribunais. Aí, olha quando eu falo assim, a jurisprudência é pacífica, todo mundo decide igual. Existe divergência na jurisprudência. O STJ decide de um jeito, o STF decide de outro. Entendeu? Então, jurisprudência pacífica, todo mundo decide igual. Jurisprudência divergente, um tribunal decide de um jeito e o outro decide de outro. Ou então,
Eu posso ter uma divergência dentro do próprio STF. Vou te explicar. O STF é formado por 11 ministros. Tira o presidente. Sobraram quantos? 10. Você divide o STF em 2 turmas. Então, 2 turmas de 5 ministros julgando. Primeira turma e segunda turma. Muitas vezes, a primeira turma diz que sim e a segunda turma diz que não. É pacífico? Agora é uma divergência entre tribunais ou dentro do tribunal? Dentro do tribunal. Entendeu? Então, jurisprudência, soma da decisão dos tribunais. Pega tudo isso, isso é a jurisprudência. Essa jurisprudência pode ser pacífica, quando todo mundo decide no mesmo sentido. Pode ter divergência entre tribunais, o Tribunal de Justiça de um jeito, o TRF de outro jeito. Ou pode ser uma divergência dentro do tribunal. A primeira turma do STF decide de um jeito, a segunda turma decide de outro. Fala. E o informativo, na verdade, são um conjunto dessas decisões, né? Não é na verdade, são decisões que são tomadas de maneiras a respeito de determinados temas e que vão tudo por jornalzinho, como você disse. Sim, sim. Só que vamos lá, das 100 decisões proferidas da semana, o editor do jornalzinho fala assim, quais são as mais relevantes que chamam mais atenção da sociedade? Essa aqui, aí pega 5 e coloca o informativo, entendeu? Então, assim, é uma seleção das decisões. Tem todas, vamos lá, a pergunta é, o informativo traz tudo, ele é semanal, tá? Ele traz tudo que foi decidido na semana? Não. E mais, ele coloca em formato de mensagem de jornal mesmo. Ele não bota o conteúdo da decisão, ele fala, nesse caso foi discutido isso e isso, o STF entendeu isso e isso. Ele não bota ementa, julgado, não, ele não faz isso. Porque a ideia do informativo é você trazer para a sociedade, numa linguagem mais simples, aquilo que está dentro da linguagem técnica do direito. Só que essa linguagem ela não é tão simples assim, né? Porque quando você vai ler o informativo, não é um negócio... Mas assim, se você ler o informativo é mais fácil do que você ler o julgado. O julgado é mais difícil, entendeu? O julgado, se você não tiver os conceitos técnicos, você não passa da 3ª linha, entendeu? Então o informativo é o resumo desse julgado. Exatamente, é isso aí. Só que numa linguagem simplificada. Vou dar um exemplo simples aqui, olha só. Houve um acidente de trânsito, beleza? Aí tem uma vítima ensanguentada. A nossa Constituição, dá uma lidinha rapidinho, vamos lá, gente, já vou dar intervalo. Vai no artigo 5º, inciso 10. Vê se tem alguma coisa aí falando sobre proteção da intimidade. São invioláveis intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Olha só, intimidade, vida privada e imagem. Visualiza a cena. Um cidadão sofreu um acidente de trânsito, está todo ensanguentado à beira da morte. Vem o jornalista, olha para aquela situação e tira uma foto e publica no jornal. Ah, é? De onde vem isso? Vai no 5º, inciso 4. Vai, desce, volta agora no 4. É livre manifestação do pensamento. Essa liberdade de manifestar pensamento, ela envolve liberdade de tudo. De você pensar, de você publicar, de você falar, de você produzir conhecimento. Então vamos lá, olha o conflito que eu tenho. Por um lado, eu tenho uma pessoa ensanguentada, em ato da sua vida privada, e eu vou lá e tiro uma foto e alguém fala, está violando a minha imagem. Alguém quer aparecer ensanguentado no jornal, gente? Acho que não. De outro lado, tem o jornalista que fala assim, não, mas peraí, mas é meu dever, é minha função, divulgar para a coletividade o que está acontecendo, é minha liberdade de expressão. Aí vamos lá, isso é um julgado do STF, em expressão técnica. O que eu te contei agora aqui, você entendeu até agora o contexto? Agora eu vou continuar. Existe um conflito de direitos nesse meu caso apresentado? Existe. Qual prevalece? A intimidade da pessoa ou a liberdade de expressão do jornalista? Intimidade da pessoa, né? Eu falaria isso, com certeza. Se você julgar por emoção, e eu julgo por emoção, falando pra você, eu falaria sem dúvida, por que eu ia tirar uma foto de mim e botar 50 no jornal? Mas, segundo o STF, não cabe ao STF Judiciário censurar a manifestação jornalística. Isso é informativo. Tá vendo? Aí tu fica assim, caramba, foi isso que aconteceu. Se você lesse do julgado, seria mais difícil compreender. No informativo ele conta a história, o que aconteceu e o que o tribunal decidiu a aquele respeito. Entendido? Volta pra cá. Eu preciso te dar agora o conceito de súmula vinculante para falar sobre o uso de algemas. E aí a gente dá o nosso intervalo. Afinal, o uso de algemas, pelo que eu te expliquei, ele é regra ou exceção? Exceção. Então vamos lá, ele é excepcional. Quando vai ser utilizado? Quando houver perigo à integridade física própria do agente público, do preso ou de terceiros. Perigo à integridade física própria do preso ou de terceiros.
Então, o uso de algema é excepcional. A gente usa algema quando houver perigo à integridade física própria do preso ou de terceiros. Esse uso de algemas deve ser justificado por escrito. Ou seja, a autoridade policial tem que dizer por que ela está usando algema naquele caso. E ainda, sob pena de responsabilidade. Sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal. Sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal. Preciso que chegue até aqui para onde está o negocinho aqui. O que seria uma responsabilidade administrativa? Perder o cargo. Então, administrativa, decretada a perda do cargo, demissão. Responsabilidade civil, pagar uma indenização. E criminal, ser preso, privação de liberdade. Vamos revisar esse quadro para dar o intervalo? Vamos lá. Eu falei para você que a vedação à tortura e tratamento desumano ou degradante tem fundamento aonde, gente? Dignidade da pessoa humana. E que na ideia de dignidade da pessoa humana, o STF editou uma súmula vinculante. Olhei para a estrutura do Poder Judiciário. O que é uma súmula? É o resumo do entendimento do tribunal. Só que só o STF tem a tal da súmula vinculante. Vinculante é porque é facultativo ou obrigatório? Obrigatório para todo o poder judiciário e também para a administração pública. Beleza. Nessa súmula vinculante, ele falou que o uso de algema é de caráter excepcional, quando houver perigo à integridade física própria do preso ou de terceiros. Tem que justificar por escrito, sob pena de responsabilidade o quê? Administrativa, civil e criminal. Se é administrativa, você pode vir a ser o quê? Demitido. Civil, condenado a pagar uma indenização. E criminal, ser o quê? Preso. Foi até aqui? Intervalo.